Salve, salve, meu aluno, professor Heitor Ferreira, seu professor de atualidades aqui da nossa queridíssima Nova Concursos, iniciando com você, meu caro, mais uma edição dos 5 temas mais importantes de atualidades da semana, essa que é a nossa 33ª edição. Você que está chegando agora, já fala comigo aí nos nossos comentários qual é a sua cidade, qual é o seu estado, para que eu saiba de onde você me acompanha e para qual prova você está estudando, para que eu possa ter ainda mais assertividade na próxima edição dos nossos 5 temas mais importantes da semana. Então, para a gente começar mais uma semana, eu trago para você os 5 temas mais importantes das semanas de atualidades, né? Eu sou o professor Heitor Ferreira. Se você ainda não me acompanha, segue lá o @pergunta pro Heitor. E tem um detalhe importante. Você está chegando agora para essa edição, tem uma playlist com todas as outras edições disponível para você no nosso YouTube. Mais um detalhe, se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora mesmo no nosso YouTube para que você possa acompanhar todas as aulas, as minhas e as demais professores que aqui estão. Agora, bora para o nosso top 5. Eu começo pelo quinto tema. Lembrando, ele é, abre aspas, o menos relevante. O mais importante é o top 1 da semana. Então já está na tela. Israel é acusado de crimes de guerra em expulsão de palestino, segundo a Human Rights Watch. A organização norte-americana Human Rights Watch denunciou que Israel cometeu crimes de guerra e crimes contra a humanidade ao expulsar dezenas de milhares de palestinos de 3 campos de refugiado na Cisjordânia no início de 2025. Mas, professor, por que isso veio à tona somente agora, em novembro? Porque o estudo levou quase o ano todo e ele foi divulgado no dia 20 de novembro de 2025. Este estudo gerou um relatório intitulado Todos os meus sonhos foram apagados. A instituição cobra uma ação internacional imediata para responsabilizar as autoridades israelenses, em especial Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro, né, e coibir novos abusos. Segundo a Human Rights Watch, aproximadamente 32.000 pessoas palestinas, né, dos campos de Jenin, Turcan, Nur Shams, foram forçados a deixar suas casas durante a operação militar conhecida como Operação Muro de Ferro. Professor, o que isso significa? Que a situação do Oriente Médio, né, ainda que, abre aspas, esteja pacificada, nós temos muitos problemas de dobramento dentro deste núcleo. Professor, isso é alarmante, é extremamente alarmante e perturbador, porque aí mais um relatório de violação de direitos, de violação contra a população palestina. Lembrando, Israel que em 2025 deixou de fazer parte do Conselho de Direitos Humanos da ONU, né? Dificultando ainda mais toda e qualquer penalidade por parte da instituição contra Israel. Dito isso, a gente vai para o nosso top 4. O segundo tema, né, em destaque hoje. Lembrando, o mais importante é o top 1, então fica comigo. Olha só o que nós temos. Super bigode vira arma de propaganda da Venezuela em meio a tensões com os Estados Unidos. Ó, o uso do quê? O uso do quê? De filmes, de propagandas, de personagens. Caramba, professor, eu tenho aqui, ó, o uso da mídia neste processo. Aqui nós estamos falando das chamadas tensões no Caribe, tá? Aquelas tensões que envolvem, em especial, de um lado, os Estados Unidos, com operação contra o narcotráfico, e de um outro lado, a
Venezuela, que está se munindo para, abre aspas, enfrentar aí este processo, essa luta contra os Estados Unidos nesta região da América Latina. Em meio à crescente tensão com os Estados Unidos, a TV estatal venezuelana tem usado o personagem Super Bigode. Ó, atenção, atenção. Isso normalmente é questão de prova, tá? O alter ego em desenho animado do presidente Nicolás Maduro como uma ferramenta central na propaganda governamental contra a operação americana no Caribe. Eu ressalto aqui que esta estratégia, que essa artimanha, foi muito utilizada no contexto de Guerra Fria e continua até hoje, né? Então isso dá muita proporção. Eu ressalto mais um fator. O Super Bigode não é algo de 2025, tá? Ele está no ar desde 2020. O programa faz parte de uma estratégia de comunicação oficial, né? Intensificada agora, quando os navios estadunidenses se aproximaram da Venezuela, né? Ali sob ordem do presidente Donald Trump. Então, obviamente, eu começo a construir uma identidade, uma perspectiva, uma visão estrutural de exaltação e de valorização do super bigode, o senhor Nicolás Maduro. Então eu tenho uma obra de ficção, uma obra de cinema, um desenho animado, na verdade, para exaltar a força, a preponderância, a imponência venezuelana com o seu super-herói, né? Em contrapartida, fazendo frente a esta projeção estadunidense na região. Tema importantíssimo, hein? Tema fora da curva para a sua prova. Agora, o top 3. Chegamos no meio. No meio. Olha o que eu tenho no meu top 3. Muita atenção aqui. Este top 3 é importantíssimo. E digo mais, um dos mais importantes para a gente pensar, para a gente analisar. Lula reativa IBAS e defende União do Sul global em encontro com Índia e África do Sul. Só para você entender, quando o professor fala de reativação da IBAS, nós estamos falando do Fórum de Diálogo Índia, Brasil e África do Sul. Tudo bem? É um fórum de diálogo entre os três países. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu em Joanesburgo com Cyril Ramaphosa, presidente da África do Sul, Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia, para a primeira reunião do IBAS desde 2011. Então, perceba, é uma retomada. Esta retomada ocorre nas reuniões da chamada cúpula do G20. Professor, o que isso traz à tona? Quando eu olho para o IBAS, entenda, desde 2011 não havia reunião, então foram praticamente 14 anos sem esta cúpula sendo formada. Durante este encontro entre Índia, Brasil e África do Sul, o presidente Lula defendeu um fortalecimento da União do Sul global, destacando que o grupo precisa construir uma agenda própria sem apenas reproduzir as pautas do BRICS. Então, segundo o presidente, Índia, Brasil e África do Sul possuem identidade e capacidades singulares, por serem grandes democracias emergentes capazes de conciliar soberania, autonomia, desenvolvimento, democracia e direitos humanos. Então, o IBAS vai começar a cair na sua prova. É um movimento antigo, mas que desde 2011 não se tinha reunião. Ele retoma-se em 25, 14 anos de pausa. Tranquilo? Pegou? Aí eu chego no meu top 2. Top 2 e top 1 são os temas assim que estão no hype e que vão cair na sua prova. Então, olha o top 2. ONU aponta falhas graves na estrutura da COP30 e alerta para risco de segurança. Viste, professor, a COP30 que aconteceu na onde? No Brasil, né? Em Belém, no estado do Pará. Infelizmente,
na semana passada teve um incidente, né? Uma das áreas pegou fogo, virou uma correria danada, né? Mas já havia sido notificado isso. Ah, professor, então tanta coisa para falar da COP, você traz uma notificação da ONU? Sim, porque é um ponto fora da curva e pode ser objeto de cobrança de questão. A ONU informou em carta enviada na semana passada, ou seja, na primeira semana da COP, tá? Na primeira semana da COP, a COP perdurou 2 semanas, né? Para você ter essa noção, ao governo brasileiro que a estrutura montada para a COP30 apresenta, ó, potenciais riscos de segurança devido à exposição à eletricidade. O documento direcionado ao ministro da Casa Civil, Rui Costa, ao presidente da COP30, André Correia Lago, e ao governador do Pará, Helder Barbalho, também cita falhas de organização, incluindo alagamentos, problemas de refrigeração e deficiências na segurança do evento. Professor, por que que isso acabou ganhando projeção? Só para você entender. Segundo o Simon Steele, secretário executivo, né, ali da entidade que gerencia este braço da ONU dentro da Convenção do Clima, a água invadiu o local pelo teto e pelas luminárias, causando transtornos e aumento de risco nos choques elétricos, né? E aí, esta informação, que havia, de certo modo, passado assim despercebida, ganha projeção com o caso do incidente. O fogo, né, que ocorreu dentro da COP é algo bastante perturbador para a paz e para a ordem do evento. E aí, claramente, isso vai desdobrar múltiplos impactos, né, desta gestão, tirando até um pouco do foco, em muitos momentos, da questão sustentável, ambiental, que é o objetivo central, mas alguns problemas. Esse acaba evidenciando algumas fragilidades no bojo do evento. E agora, para fechar, o tema mais difundido no Brasil, digo mais, e no mundo, no final de semana passado. Qual professor? Está na tela. STF decreta a prisão preventiva de Jair Bolsonaro após risco de fuga e violação de medida. Professor, mas ele já estava, né, numa prisão domiciliar. Mas agora ele foi levado para uma prisão preventiva de fato, deveras. Houve a substituição. O que aconteceu? O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decretou a prisão preventiva do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, substituindo a prisão domiciliar anteriormente aplicada. A decisão ocorre no âmbito da petição 14.129 e foi motivada por novos elementos que apontam um risco concreto de fuga e ameaça à ordem pública, diante da proximidade do trânsito em julgado da condenação da ação penal 2608. Qual é a situação em questão? Houve, né, na transição do dia 21 da noite para o dia 22, um superaquecimento na tornozeleira eletrônica do ex-presidente, né? Então, foi reportado à meia-noite e 8 minutos do dia 22 de novembro uma, abre aspas, tentativa de rompimento, tentativa de... Né? E aí, obviamente, isso é informado à Polícia Federal, que faz todo esse processo, é chegado ao ministro, e aí houve a prisão domiciliar, né, sendo mudada para uma prisão preventiva. Ele foi preso em Brasília. Ok, professor. Este cumprimento gera um problema, gera uma discussão, né? E não se fazia necessário, mas o fato é que ele foi levado à superintendência da Polícia Federal, no Distrito Federal, né? E passou ali pela audiência de custódia e continua, né, na superintendência. Agora, neste começo de semana, vai ser aí tramitado o seu julgamento ali daquela ação penal 2.668, né, que ele foi, abre aspas, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. Ah, professor, que situação, né? No dia 22 de novembro, né, sem uso de algemas, sem grande exposição midiática, Jair Bolsonaro acabou sendo levado
para a superintendência, teve a prisão domiciliar trocada por uma preventiva e agora a gente espera as cenas dos capítulos, mas isso reverberou em todos os... Perfeito? Anotou? Semana agitada, né? Então vem, bate o print aqui. Printou? Marca o arroba nova com o arroba pergunta pro Heitor e vamos juntos gabaritar as atualidades da sua prova. Se você gostou, deixa o seu like, deixa um comentário ali para eu saber se você é um aluno assíduo aqui das nossas aulas, dessa nossa jornada de atualidade semanal e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.